E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um podcast no ar, mais um Farolcast. Eu sou a Sol, esse é o Igor. Olá, gente. Nós estamos aqui para mais um episódio com convidados super especiais. E antes da gente entrar no assunto do nosso podcast de hoje, eu tenho um convite para fazer para você muito especial. O nosso Serve Day, a nossa campanha de Dia das Crianças, vai acontecer no dia 12 de outubro e você é o nosso convidado para participar com a gente. Nós vamos atender cerca de 500 crianças de uma comunidade aqui de Volta Redonda e você pode fazer parte disso. Esteja com a gente, entre no nosso Instagram, local 7 Farol não, mudou, Escola Farol _, entra lá e conheça o nosso projeto e saiba como participar e se inscreva. A gente tá muito animado, eu tô até com a roupa já de, ó. Verdade. E você pode servir, né? Você pode estar lá no dia servindo conosco, alcançando essas crianças no bairro Vila Brasília e as redondezas. Mas também pode doar, adotar uma criança. Vai ser muito legal, vai ser uma festa maravilhosa. E como a Sol falou, entra no nosso perfil, ali a gente tem alguns posts fixados e você vai conseguir ser bem orientado ali. Vai ser um prazer te receber lá. Te esperamos e queremos agradecer os nossos patrocinadores que são essenciais para esse podcast acontecer. Agradecemos a Nada Caro, peças automotivas, Aqui no Solar, tecnologia e inovação, Moinho Fouet, cafeteria de Volta Redonda e Guruseg, que é gestão e treinamento em segurança do trabalho. Conheça os nossos patrocinadores, honre a vida deles, né? Honre essas empresas, escolha comprar com eles, conhecer essas empresas, porque eles estão sempre nos ajudando e nos honrando. E é isso, gente. Agora vamos pro nosso primeiro episódio de hoje. A gente tá aqui com dois convidados super especiais. Primeiro, o nosso pastor Franklin. Tá voltando, né? Voltando. Tá voltando. Tem que voltar mais vezes. Pastor Franklin, pastor da nossa igreja local 7, um homem de Deus que tá sempre aí a favor, né? Do evangelho, da verdade, se posiciona, tem um posicionamento claro nas redes, pessoalmente. Então a gente quer bater um papo com ele sobre política hoje. E o Kaique também. Kaique faz parte, né, conselheiro da juventude aqui de Volta Redonda. Foi presidente, né, ano passado. Sim. Então a gente quer bater um papo com ele também. Queria que vocês se apresentassem. Estou aqui introduzindo vocês, mas seria legal ter essa apresentação pra galera da casa aí. Eu sou Franklin, sou pastor na igreja local 7 Church há 7 anos. Eu e minha esposa plantamos a igreja e temos em Cristo construído uma visão, gerando um povo apaixonado por Jesus e com uma mentalidade de governabilidade sobre a cidade que habita. Nós cremos que ser igreja não é só viver dentro do templo, mas é mudar a história da sociedade. Então, esse sou eu e espero que aquilo que eu fale aqui te traga edificação. Amém. Meu nome é Kaique, eu sou membro ali na Igreja Família Viva, sou conselheiro, né? Estou conselheiro da juventude no município de Volta Redonda e como o pastor disse, né? Precisamos mudar a história da nossa sociedade e eu creio muito que através de políticas públicas nós podemos fazer essa diferença. Muito bom. Legal. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Eu queria até começar falando algo que eu acredito muito. A gente... Se olhar para a Bíblia, a gente vê que Deus ele nunca deixou de levantar pessoas para governo e autoridade. Foi Deus quem levantou Davi, foi Deus que levantou José, foi Deus que levantou Daniel, foi Deus que levantou Esther. São pessoas que foram importantes, significativas, que fizeram a diferença naquela sociedade, naquele ambiente, naquela geração, naquele tempo, porque elas foram levantadas por Deus. Mas elas foram levantadas por Deus porque elas tinham uma disposição para isso também. O cristão muitas vezes se ausentou dessa esfera pública, da esfera de governo, autoridade, e como isso faz falta. Como às vezes a gente reclama de como a política está hoje, reclama de não sermos representados, reclamamos de só ter corrupto, reclamamos de ninguém fazer nada, de não ver diferença, mas o que nós como cristãos estamos fazendo, né? A começar pelo nosso próprio voto, né? Esse ano a gente tem eleições, por isso a gente trouxe essa pauta. Daqui um mês... Estão batendo aí na porta já. Daqui um mês são as eleições, dia 6 de outubro. E como é importante nós, como cristãos, sabermos o que a gente vai fazer nesse dia, né? E então, assim, levanto isso para dizer o que vocês acham dessa falta de cristãos na política. Seja ali ativamente ou seja até mesmo no interesse em conhecer quais são os candidatos e querer votar de uma maneira consciente.
Eu quero começar com uma frase de Charles Spurgeon, que é muito forte. Uma frase, não, um pequeno texto. Só os tolos acreditam que política e religião não se discute. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Isso é muito poderoso, isso define para mim toda a conversa. Porque a palavra política, ela é sinônima de governabilidade. Política vem de governo, e governo, a nossa principal, ou a primeira referência que nós temos quanto humanidade é o céu. Existe hierarquia no céu, existe lugar para cada um e um papel a ser cumprido para cada um. Então, a ideia de Deus para a política no mundo é que a gente copiasse aquilo. E eu acredito que hoje a gente estava conversando aqui antes, né, e falando sobre articulação, e a Bíblia não fala sobre articulação na política. A política, ela é vocação. A pessoa nasceu para cumprir aquele papel e ocupar aquele cargo. Só que hoje o sinônimo de política no Brasil é o cara boa praça, que agrada a todo mundo. Eu lembro, eu tava vindo pra cá e lembrei de uma igreja que eu tava, e eu sou assim, né? Oi, tudo bem? Tá bonito, não sei o que. Eu gosto de falar isso pras pessoas. E aí um dia eu vi que as pessoas estavam assustadas, tipo, tá chegando agora, quem é esse cara e tal. Aí alguém, um líder falou, as pessoas estão falando que você é muito político. Tipo, você tá fazedor de média. Uhum. E aí eu já entendi, né? Aí ri assim, eu falei, depende do que você acha que é político, né? Porque essa é a mensagem quando diz político, é isso, é o cara fazedor de média, que fala muita coisa e te convence com vocabulário. E a política, dentro dos valores celestiais, ela é a capacidade de governar segundo os padrões do céu, porque lá que é a referência. E aí quando você falou sobre a igreja, por que a igreja se afastou, eu acredito, claro, vocês têm muito mais conhecimento que eu, mas eu acredito que isso aconteceu mais ou menos na Idade Média. Porque a igreja, claro que sempre teve problemas, mas a Idade Média, quando teve aquela, até antes de Lutero protestar, se levantar, quando teve aquele envolvimento da igreja com a politicagem, né? Como aconteceu na época quando Jesus nasceu, a venda de indulgência, toda aquela situação, grana, né? Dinheiro. E aí aqueles que ficaram do lado correto falaram, cara, isso não é pra gente. Não é pra gente e a gente prefere não participar. E aí dali criou-se esse rótulo de que religião e política não se misturam. E foi o nosso grande erro. Foi o nosso grande erro, porque é uma área que foi reservada pro povo de Deus. Porque a política não foi uma ideia dos homens. Não foi uma ideia da terra. Nós copiamos o que já existe. Então, quando se perdeu essa conexão, aí perde tudo, né? E aí virou o que virou. E se a gente pensar, Deus deu o governo pra Adão, né? Que é o seu sujeitar filho. Exatamente. E aí a gente, como cristão, deixa o governo na mão de quem não é cristão. Exatamente. Tudo errado. Isso também é um posicionamento. Não se posicionar também é um posicionamento. É uma Quando você missão. não se posiciona, o ímpio governa. Eu sou muito, dentro de tudo que eu falei, sou muito político, né? Porque eu acredito que ninguém governa em Deus sem a política na essência verdadeira, sem essa malandragem que tá aí. Uhum. E isso faz com que as pessoas pensem, né? Nós precisamos ter cristãos, principalmente no Brasil, porque eu acho que em alguns outros países isso já é embutido na vida das pessoas. Nós fomos adestrados a obedecer mesmo quando a gente não entende. Então a gente tem medo, o Brasil tem medo de perguntar por que eu tenho que fazer isso? Por que tem que ser assim? E até dentro das próprias igrejas, porque existe um cerceamento das pessoas para que elas não tenham essa... Tá me perguntando por quê, né? Então as pessoas começam a... Né? E eu sempre digo, tudo que eu tô pregando aqui, depois você chega em casa, anota e confere, porque você não é obrigado a acreditar em mim, né? Porque eu sou autoridade aqui, mas a minha autoridade pode estar contaminada, porque a minha missão é pregar a Bíblia. Então hoje a gente já vendo isso acontecendo, né? O que as pessoas têm hoje ojeriza, porque os púlpitos agora viraram palco para falar, esse aqui é o meu candidato. Então o púlpito não é para isso, ninguém sai de casa domingo ou o dia que for para ver candidato, cara. Vai falar do candidato na rua, nas redes sociais. E isso virou uma prática, assim. Eu já fui de uma igreja que eu era obrigado a votar em X e Y. Isso é um absurdo. E eu não votei e me ligou e me falou um monte de bobeira pra mim.
Entendeu? Então, assim, o problema não é a política. O problema é a política que os homens criaram. Eu acho muito legal o que você mencionou, porque realmente muitas pessoas ficam reféns de, tipo, uma orientação de um líder. Você tem que votar. É claro que o líder ele vai performar, as pessoas vão muitas vezes seguir as decisões que ele toma, Sim. porque a gente influencia. Isso é natural em qualquer esfera, né? É. A gente, por exemplo, lá em casa, minha esposa, na maioria das vezes, porque ela também pensa Sim. por ela vai pelo caminho que eu escolho. Sim. E a liderança, ela performa muito nesse sentido. Mas a gente vê realmente, como você falou, as pessoas sendo obrigadas, uma autoridade que ela ultrapassa a esfera religiosa, a esfera da comunidade, e usurpa esse poder de decisão que a pessoa tem na sua esfera comum, na sua esfera social. E isso como pastor, como tomar cuidado, como líder, tomar cuidado para você não ultrapassar essa barreira, porque é claro, você é pastor, mas você também é civil, você tem os seus direitos de se manifestar, como Cidadão. eu disse aqui. Você também vai ter seu candidato, sua opinião, sim. Mas como a gente até conversou esses dias por alto, né, sobre isso, como fazer, como um líder se posiciona qual nesse o sentido. limite? Você influencia, mas você não usurpa também uma autoridade que tem um meio aqui termo, né? Eu continuo sendo civil, mas como eu não usurpo essa autoridade também? Então, a Bíblia nos ensina que aquele que tem sede de justiça será saciado, né? E que justiça? De Deus. O nosso padrão é o Senhor. É claro que nós temos uma realidade na Terra que não é a realidade do céu, mas o objetivo é imitar. Então, eu acho que o que falta, como eu vou saber o que é justo se eu não conheço o que é justo, se eu não conheço a justiça de Deus? Como que eu vou estabelecer um padrão se eu não conheço Bíblia? Então, eu acho que quando a pessoa lê a Bíblia com entendimento, com revelação, ela se torna político automaticamente, porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é totalmente política. Como você disse, estabelecia reis, liderança, governabilidade, enfim, tudo gera em torno da política. Então eu acho que a melhor maneira de você fazer com que as pessoas, que você influencia as pessoas para que elas tomem a decisão correta ensiná-las sobre a justiça de Deus. Porque aí ninguém vai ser levado por conversa mole. Por papinho furado, por tapinha nas costas, porque eu tenho algo pra você depois. Eu já vi líderes fazendo isso é muito triste. Líderes falando assim: galera, a gente tem um candidato na igreja, vota nele, porque depois ele vai ajudar a nossa igreja lá. A gente precisa de alguns acessos. Cara, tá tudo errado. Tá errado. Ele tem que estar lá pra defender valores do reino, pra defender princípios, e não pra defender denominação e classe. Pra trabalhar pra sociedade. Você entendeu? Então, assim, fica aquela pessoa como se fosse eu sou representante do fulano de tal. Não, e não é isso. Você tá ali pra falar pro crente, pro não crente, pra todo mundo. E aonde você é unânime? Nos princípios do reino. Mas você ajuda todo mundo. Entende? Então, assim, é muita coisa errada. E aí você vai gerando uma sociedade refém. Refém. Não, vou fazer isso mesmo. Mas por que você faz isso? O que essa pessoa tem que te traz segurança? Eu não sei, conheço ele há tanto tempo, né? Sou amigo da família, ele é tão legal. E não tem uma base, né? Não tem um fundamento. Candidato a vereador é o que a gente mais vê, esse tipo de coisa, né? Vota porque conhecia, porque tinha um contato, porque tem simpatia, porque é parente de alguém que conhece. O que mais acontece é isso, mas esse é o grande problema. Porque eu escuto muita gente, principalmente mais ou menos na minha idade, na minha faixa etária, que são pessoas jovens, desanimadas, desacreditadas, falando que não quer saber de política, que não se interessa pelo assunto, e a pessoa reclama que é tudo igual. Mas peraí, gente, nós somos jovens, nós estamos aqui na fase, assim, mais... agora que eu tenho que ter mais esperança, ter mais vontade, ter mais vontade de conhecer algo, de saber como eu posso votar, como eu posso exercer de alguma forma a minha cidadania pra fazer a diferença, e eu tô totalmente desacreditado. Mas é o grande problema. O povo reclama que o político só aparece de 4 em 4 anos pra pedir voto. Mas o povo acompanha alguma coisa? O povo também sabe só o que acorda tá de 4 em 4 anos.
pra nem política? de 4 em 4 anos. A maioria, gente, tem os índices, eu não vou saber o percentual agora exatamente, que eu não lembro, mas os índices mostram que a maioria esmagadora, assim, da população decide o voto na semana da eleição. Quando não decide no dia, né? O pessoal fazendo boca de urna e vota A lá. pessoa sai na rua olhando o santinho pra pegar um... O primeiro papel que me der, eu vou votar. Já ouvi isso muitas vezes. A pergunta que eu fiz eu sei que sua pergunta? sim, respondeu. Pode ser até um pouco, mas eu acredito numa mobilização, que a igreja precisa se mobilizar, mas é igual você falou, através do ensino, não usurpando a autoridade das pessoas, mas ensinando. É totalmente diferente, né? Eu acredito numa mobilização de crente. A gente precisa de ter pessoas defendendo os nossos valores. Eu acredito nisso. Mas como não deixar só pra última hora, vota nesse cara aqui, né? Existe um padrão de liderança no Brasil que infelizmente entrou dentro das igrejas, que é a melhor maneira de você liderar é não ensinar os seus liderados a pensar. É assim que funciona. Então isso é uma tragédia. E essas pessoas que você diz que estão desanimadas, que diz que tudo é igual, eles não estão errados, porque tudo é igual. E normalmente quem fala isso seria um bom candidato. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que o que está acontecendo é errado e ele não vai conseguir entrar. Então a gente tem que mudar essa ideia, porque a gente hoje não tem opção. Cara, eu tava falando, eu sempre, por causa desse meu jeito, eu conheci muita gente, tenho muito acesso. Então eu ouço, vamos entrar esse ano. Toda hora alguém tá me chamando. Se hoje eu não fosse pastor de igreja, eu ia entrar. E não por desejo, vocação, mas é porque não tem em quem votar. E aí você fala, cara, esse é o melhorzinho deles. Isso é muito ruim, né? Então eu acho que a gente precisa disso, despertar você com o seu dom, sua integridade, sua palavra. Seja íntegra, é o que ele falou, a tua integridade, ela gera aversão, mas ela também tem muita conexão. Então você tem que acreditar e meter a cara. Eu acho que nesse contexto todo, trazendo um pouco do que o pastor falou, quando você busca na Idade Média, né, a igreja era impositiva e ela era política. Então, junta com isso e junta com o que ele falou sobre o voto obrigatório, que muitos praticam, que é o famoso voto de curral, né, o voto de cabresto, é o voto obrigatório. Isso gerou uma resistência da sociedade e uma resistência do cristão a se envolver com política. Mas ele precisa se envolver e ele precisa se posicionar. Eu acho que a chave é o posicionamento, porque a pessoa, tanto a maioria que não é preparada para ocupar um cargo, ter o conhecimento para votar numa pessoa que é preparada, quanto o que é preparado se posicionar e ser intencional naquilo que ele quer. Porque se ele entrar lá com princípios, e aí é uma outra questão que eu falo, cara, o cristão ele não é nem de direita nem de esquerda. O cristão ele é de princípios. O cristão ele é focado em princípios. O seu princípio vai ter pauta que é de esquerda. Tem muitas pautas sociais que tem que se defender, que tem que levantar bandeira e tem que votar a favor sim. Assim como tem pautas de esquerda que tem que se levantar contra sim. Que você vai defender pautas de direita. Então eu creio que falta um posicionamento da pessoa que tem a vocação para isso, né? Ela mesmo mencionou, né, vários homens de Deus que Deus levantou, mas eles se dispuseram para serem levantados. Então a gente precisa que o cristão se posicione. Que o cristão fale, olha, eu tô aqui e atue na área, atue no ramo, se torne conhecido. Porque a partir do momento que você é intencional, você vai se tornar conhecido na área, você vai se tornar conhecido no ramo. Então vai facilitar um processo eleitoral. Né? Política, a gente tem a mania de achar que é de 4 ou de 2 em 2 anos, né? Que são para deputado e para vereador, né? Mas não é política vivida no dia a dia. Política é feita no dia a dia. A sociedade fala que é de 4 em 4 anos, mas ninguém vai lá na Câmara fiscalizar o que está sendo votado. Ninguém vai procurar na prefeitura quais são as pautas da prefeitura, o que a prefeitura tem feito de política para a juventude, o que a prefeitura tem feito de política para a melhor idade, o que a prefeitura tem feito de políticas para o empreendedorismo. Ninguém procura. É a grande minoria, essa é a verdade. Você acredita que as pessoas têm esse acesso de entrar e reivindicar? Eu acho que não tem. Culturalmente é mais difícil. Culturalmente é mais difícil. São ambientes públicos só na vocalização, mas as pessoas não se sentem à vontade para porque as pessoas não aprenderam isso. Ninguém aprendeu que o seu vereador é o seu servidor, ele está ali te representando. As pessoas não entendem que a Câmara é a casa do povo. O vereador é e que nós somos fiscalizadores dos fiscalizadores, né? Então, e tudo isso, onde está tudo isso? Ensino. Tudo é ensino. Não foi ensinado. Então, quando tem um crente que sabe do direito deles, os caras se acham. Não me acho. Isso é a lei, é a justiça. Né? Quem tá errado é você. Existe um parâmetro que tá perdido, mas eu não tô. Nossa, eu não gosto daquela fulana. Tudo bem.
Mas é assim. A gente teve recente, né, na Câmara em algumas questões, né? É. E a gente vê como que a presença de líderes, de crentes, né? É necessária ali, né? Às vezes estão discutindo questões muito importantes. Por exemplo, a gente teve ali no PNE, foi, cara, é algo que vai ditar daqui 10 anos. As pessoas, são coisas que estão acontecendo e as pessoas não percebem, né? E é essa questão, é acessível, mas as pessoas não têm esse acesso, né? É algo que precisa de ser ensinado, realmente, é algo que precisa de ser desbloqueado, acredito, na mente das pessoas pra gente começar a ver mudanças, né? Eu acho que não é nem a mente das pessoas, eu acho que precisa ser revisto nos valores da liderança. Uhum. Os líderes, o papel de liderar é influenciar. Uhum. Então foram líderes que criou uma sociedade assim, né? Foi a liderança que criou. A sociedade é reflexo das autoridades. Então eu acho que precisa mudar pelos líderes, pelos pastores, por nós. É um movimento contracultural, porque quanto menos acesso, melhor. Exatamente. Essa é a verdade. Pra perpetuação do poder, quanto menos acesso, melhor. O que os vereadores falam pra você quando eles estão candidatando? Você vai lá tomar um café com a gente. Se precisar de qualquer coisa, você vai lá. E não é isso, cara. O cara tem que ir lá não é pra tomar café nem pra precisar de qualquer coisa. Tô precisando disso lá na minha rua. Não, o cara tem que ir lá pra cobrar. Uhum. Entendeu? Então, essa verdade que você falou, que é uma verdade exposta, ela não existe. Pra mim, ela não é real. Porque só é da boca pra fora. Porque ninguém sabe que pode ir lá fazer isso e se constrange. Eu não tenho coragem de ir lá. De falar, entendeu? Porque tornar algo cultural, né? Você entendeu? Mas é uma barreira que a gente precisa encontrar a maneira de romper, de ultrapassar isso. Então, é sobre isso que eu acho que é importante essa conversa aqui, sabe? O que nós podemos fazer para mudar esse cenário? Para que as pessoas conheçam, entendam o que é a política, para que ela serve, como você pode participar, para elas aprenderem sobre isso, serem ensinadas mesmo, passar por todo esse ensino, para elas se posicionarem. Seja de uma maneira, vou me posicionar votando bem, consciente em alguém que merece meu voto, sendo um cidadão, ou sendo também alguém que representa. Como foi esse seu despertar? Você falou que desde de infância, mas eu acho que é legal, porque você fez um caminho de chegar até esse lugar, né? De representatividade, O meu interesse por política é até contraditório com o que eu falei, né? Surgiu através de eleições, né? Não da vivência de que política é vivida todos os dias, né? Desde criança eu adorava assistir horário eleitoral. Isso aí é vocação então mesmo. Porque... A minha mãe falava que eu ficava assistindo horário eleitoral. Eu reclamava. Pô, não é possível, todos os canais só passando isso. Mas o horário eleitoral no Brasil é divertido. É esse ponto. É uma piada, né? Dá pra assistir. Eu vi o Bolsonaro no Maranhão esses dias, muito engraçado. Mas gerou através da intenção eleitoral, né, do amor por eleições mesmo, porque eu também gosto, né, ver o jogo político, ver as eleições, questão de partido, questão de eleição, vai votar. É emocionante. É emocionante. Parece uma final de Copa do Mundo. Parece uma final de Copa do Mundo, fazendo cálculo, não, o partido vai fazer tantos vereadores, o partido vai fazer tantos deputados. Então, assim, gerou por aí. E daí você vai se aprofundando, porque política não é só isso. E aí você vai se aprofundando. Mas o que eu posso fazer de fato para minha sociedade? Política é isso. O que eu posso fazer para melhorar a minha sociedade? O que eu posso fazer para ajudar a juventude? E aí foi onde que surgiu o interesse em compor o Conselho Municipal de Juventude, né? Participamos da eleição em 2021, ganhamos. Então estou conselheiro, fui reeleito ano passado, conselheiro. Deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer. O que significa ganhamos? É você e mais um grupo? No caso, na primeira foi um grupo, porque nos mobilizamos em um grupo, né? Porque todo mundo usa isso na política, né? Nós entramos lá Mas eu acho que é uma coisa também de envolver o povo. É uma linguagem... Ganhamos, eu e meus apoiadores. Sim. Porque meus apoiadores. Eu e quem eu tô representando. Ganhamos. Eles fazem parte dessa vitória. São do seu time. E ali eu enxerguei a possibilidade, ainda que... concordando com o que o pastor falou, muito restrita, porque é muito restrito, mas a possibilidade de alguma forma ajudar, né, em políticas públicas para a juventude, alguma forma de ajudar, porque se você for parar na nossa cidade hoje, é muito difícil ter política pública para a juventude, né? O jovem geralmente tem uma mentalidade de sair da cidade, né, sair do interior. Então assim, é buscar de alguma forma colaborar para poder mudar esse cenário, né? Mas ainda assim é muito difícil culturalmente falando.
Agora, esse realmente 2021, como que foi esse estalo? Tipo, eu vou me candidatar, como foi Como você ficou momento sabendo? anterior? Porque a gente tá falando aqui de quebrar uma barreira, ser contracultural, acessar um lugar público. Sim, Como se deu isso? E qual foi seu preparo? Antes de você se candidatar, né? Como que foi esse percurso? Eu acho que isso é muito legal Sim. pra quem tá ouvindo, porque às vezes essa pessoa tá trilhando o mesmo caminho que você tá trilhando e ainda não percebeu, né? Começou vendo o período eleitoral e tal, né? Não tem tanta... Eu vou concordar que a divulgação ainda é um pouco falha, porque na verdade foi através de um convite pro pastor ser o candidato à chapa do conselho. E aí a gente tinha um movimento de juventude, de estar envolvido em questões políticas, de estar aprendendo na igreja sobre política também. E aí o pastor trouxe essa questão e a gente conversando, eu falei, por que não mobilizar mais jovens para compor o conselho? Né? O conselho para a sociedade civil são 13 vagas para a sociedade civil. São 13 vagas para a sociedade civil. E, querendo ou não, a igreja tem braço em todas as áreas. Tem braço na cultura, tem braço na educação, né? Tem braço no empreendedorismo. Então, por que não ocupar mais vagas, né? E fazer um conselho diferente, fazer um conselho com jovens de princípios, né? Vocês se uniram, então, em um grupo de cristãos? Sim, com Para nós. se candidatar a várias... vários nichos da funções. sociedade, exatamente, porque as cadeiras lá são nichadas, né? Por exemplo, o esporte, se eu não me engano, ocupariam duas cadeiras, o movimento religioso uma, cultural duas, se eu não me engano, de memória eu não vou lembrar, mas estudantil, empresarial, são alguns nichos, né? Então nos unimos e entendemos que cada um tinha o perfil de um nicho. E colocamos 9 conselheiros. E aí vocês mobilizaram pessoas pro dia da votação? No meio da pandemia era híbrido, né? Só participavam presencialmente os candidatos. O restante entendi. participava, então mobilizamos a juventude para participar da conferência em si. Inclusive, teve propostas da conferência. Aqui na Vila tem o Centro Oportunizar. Não sei se já ouviram falar do Centro Oportunizar, que é um centro para a juventude, né? E ali ministram cursos, ajudam na confecção de currículos, cadastramento para vagas de jovem aprendiz. Legal. O projeto inicial dessa iniciativa saiu de uma conferência, saiu de uma ideia dessas pessoas que foram eleitas e executado pela atual Coordenadoria de Juventude. Então, nos mobilizamos, fomos eleitos 9 conselheiros. Legal. E tivemos um mandato ali pautado em tentar defender os nossos princípios, né? Não tem como fazer muita coisa, mas tem como fiscalizar, tem como dar ideia de projetos, como foi executado. E foi isso. E depois eu quis permanecer, nem todos permaneceram, mas eu quis permanecer. Fui depois eleito presidente do conselho. Durante um ano fomos presidente. Fizemos algumas questões de pauta para a juventude, principalmente para a juventude cristã. Então, a iniciativa foi essa. E você é formado em Direito? Sou formado em Direito. Você acha que a sua formação te influenciou, te ajudou em alguma coisa nesse sentido? A minha formação foi por conta da política. Eu escolhi uma área na política, uma área, né, que me instruísse melhor na política, por isso eu escolhi o Direito. Tive também a iniciativa de tentar fazer ciências políticas, mas vi que o Direito seria o melhor caminho mesmo. Eu acredito muito, assim, eu também fiz Direito, também sou advogada, eu acredito muito no direito relacionado a estudo, mas uma coisa que eu acredito também é que se você entende que você tem uma vocação para isso, se você entende que você pode fazer a diferença nisso, se você se preparar e você orar ao Senhor por conexões para o Senhor te levar para esse lugar, de verdade, o Senhor vai abrir os caminhos. Vai porque tem pouca gente querendo isso, tem pouca gente disposta a esse lugar. Pouca gente se preparando pra Pouca ser gente eficiente, né? preparando. E é ruim isso, né? E Ter pouca gente se preparar é ruim. Sim. E você falou uma coisa muito importante, que é a conexão com Deus. Porque, na verdade, Deus conhece o coração. Sim. Né? Então, se você tiver... Deus sabe quem vai entrar e vai se corromper e vai virar o que já tá aí. Pessoas que usam título, vote na presbítera fulana. E não é isso. Ninguém tá querendo votar num título. As pessoas estão querendo ideia. Quem é você? Então, eu acho que precisa ter esse papel agora do povo cristão de se expor. Procure uma área política, por menor que seja, síndico do meu prédio. E comece a colocar suas ideias em prática, as pessoas te conheçam. Ali é uma porta para você ser depois o líder do bairro, né? Associação de moradores. E aí você entrar para um cargo igual ao dele. Isso é para expor as suas ideias. Você precisa se fazer ser conhecido. Porque você chegar lá agora, pô, o cara é bom, pô, fala bem, inteligente. Eu não conheço ele não. E aí, a gente fica... Entendeu? Então tem que botar a cara. As Tem que pessoas jogar o precisam jogo ver. político também, né? O jogo eleitoral tem que ser jogado, assim...
de forma intencional, mas não abrindo mão dos seus princípios, dos seus valores, mas tem que jogar, porque senão não adianta, o que o pastor falou, não adianta você ter vocação, você ter preparo, se você não se posicionar para jogar o jogo, para se tornar conhecido, para saber que você tem que jogar, para saber que você tem que estar num partido que vai te eleger, para saber quantos votos você precisa, qual que é o seu trabalho, tem que jogar o jogo eleitoral também, mas mantendo-se inabalável nos seus princípios. Tem que conhecer o ambiente que você tá ali entrando, né? Eu acho que, assim, o preparo para quem se sente vocacionado para a esfera pública mesmo, o preparo é essencial. Você tem que saber, porque só você ser uma pessoa crente, linda, maravilhosa, disposta, não é o suficiente. Se você não entender como que ali tudo funciona. Então, assim, eu acredito que a gente tem lugares, tem formas de se preparar dessa maneira. Eu tive a oportunidade de fazer uma formação política com o Renova Brasil, mas eu também fiz parte de um projeto, uma ONG que chama Elas no Poder, que era até uma ONG sobre formação política de mulheres. E essa ONG, na época, ela aconteceu na parte... eu fiquei quase 3 anos ali na ONG, atuando, e a gente atuava fazendo mentorias. Foi bem na época da pandemia, então eram mentorias online. Atendemos cerca de 800 mulheres, fazendo aulas toda semana de capacitação durante a pré-campanha, ensinando para elas como que funciona o jogo eleitoral. Porque o que a gente percebeu? As mulheres, muitas vezes, tinham potencial, eram boas profissionais, eram boas como pessoa, tinham caráter, tinham vontade, queriam fazer a diferença, tinham ideias, mas elas não sabiam como se estruturar e não tinha quem ajudasse. E muitas vezes, infelizmente, os partidos, eles não estão dispostos de verdade a ajudar. Então, foi ali um ambiente só voltado para mulheres mesmo, que foi atendida cerca de 800 mulheres buscando a capacitação delas. Então, era aula sobre como fazer seu financiamento coletivo, era aula como que você vai criar suas propostas, era aula de marketing, era aula de posicionamento, era aula de oratória, era toda a gama, assim, que você precisa de estrutura para você vir candidata e você ter mais chances de ser eleita. Porque isso também é um assunto muito interessante, né? A gente encontra hoje um cenário em que o número de mulheres que estão ali representando na esfera pública é muito baixo, muito pequeno. E se a gente olhar para a população, é totalmente desproporcional, porque a população é formada por maioria de mulheres. E na nossa Câmara de Volta Redonda, a gente não tem nenhuma mulher, nenhuma vereadora atualmente, e a gente precisa de mulheres também nesses ambientes. E isso é uma coisa que dói muito no meu coração também, porque eu vim de uma trajetória que eu nasci nesse ambiente político. Minha mãe já foi vereadora na minha cidade natal, então eu sempre convivi com esse ambiente. Eu vi a luta que minha mãe passou para ser vereadora um dia, como ela teve que se desdobrar, como muitas vezes ela era colocada em partidos que ela não tinha chance de ganhar, que ela podia ser bem votada, mas ela só ia ajudar outro candidato a ser eleito. E eu vi tudo isso que ela passou. Eu sempre soube da qualidade dela, e eu vejo a dificuldade de mulheres quererem se posicionar, de mulheres se importarem com a esfera pública. Infelizmente, eu vejo isso. Eu digo que eu vejo isso até mesmo em ambientes, assim, ao meu redor, em que uma comparação até pra gente entender o que eu tô querendo explicar. Muitas vezes a gente tá em ambientes de debate teológico. Eu tenho muita dificuldade de ver mulheres debatendo, sabe? Em ambientes de jovens, assim, junta. É muito comum a gente ver os rapazes, assim, aguçados, debatendo, sabe? Querendo opinar. E eu vejo as meninas só conversando. Conversando sobre coisas do dia a dia. E eu fico com essa sede, tipo, de estudar e de... Eu tenho minha opinião. Eu não preciso ter só a opinião do meu marido, sabe? Eu não preciso ter só a opinião do meu pai. Eu posso ter a minha opinião. Isso não é sobre feminismo, pelo amor de Deus. Longe disso. Mas é sobre, assim... eu vou pensar coisas que são importantes pra mulher e que o homem não vai conseguir pensar. Porque ele não é mulher. Ele não sabe quais são as necessidades das mulheres. Não sabe. Uma política pública recente, muito importante que aconteceu, foi no Congresso de oportunizar absorvente para as mulheres, gratuitamente. Quanto tempo demorou para isso acontecer? Uma necessidade básica feminina. E, logicamente, foi
por uma deputada. Um homem não ia parar para se preocupar com isso. Não ia. E se a gente pensar em saúde, as necessidades femininas são muito grandes, sabe? Então, assim, eu acho que falta uma chama arder, sabe? Nas mulheres mesmo, num interesse de ter uma opinião. Não quer dizer que ela vai discordar do que os homens estão falando, mas assim, eu tenho opinião porque eu tenho opinião. E não só porque alguém tem essa opinião. Então, assim, eu acho que tudo isso é muito importante. A gente ensinar também as mulheres a terem interesse nisso. Eu acho que é sensacional. A gente, graças a Deus, na nossa igreja, a gente tem a pastora Priscila, que ela é muito posicionada. Eu acho que isso nos inspira, sabe? Ela faz o culto detox, ela normalmente traz pautas, assim, muito importantes. E eu acho que a gente precisa disso cada vez mais na nossa sociedade, sabe? De ter líderes, mulheres também que se posicionam, que estão engajadas e que influenciam as mulheres a terem interesse por isso também. Porque senão a gente nunca vai mudar esse cenário. Não vai ter mulheres capacitadas, preparadas, cristãs de verdade, entendidas ali, capazes para entrar nesses ambientes. Eu creio muito nisso. Queria ouvir a opinião de vocês também. Eu creio que quando a gente muda a cultura, que é o que a gente já conversou aqui, sobre o cristão ser intencional, sobre o cristão se posicionar, eu acho que a aparição da mulher vai ser natural. Porque vão ter mulheres de Deus também vocacionadas para isso, vocacionadas para a política. Então vai surgir tanto o cristão homem quanto a cristã mulher. Ela vai surgir, e ela vai surgir para se posicionar e para defender. Eu concordo com você plenamente, a mulher precisa se envolver mais. É um absurdo uma cidade que nem Volta Redonda, com 21 vereadores, não ter uma mulher representando. De fato, a mulher pensa diferente. De fato, a mulher pensa diferente do homem. Às vezes até melhor do que o homem em determinadas áreas, principalmente pro cuidado dela. É muito melhor uma mulher se atentar a políticas públicas para a mulher do que um homem. Então, assim, eu concordo, mas eu acho que com a ideia de mudança de mentalidade e a ideia de se posicionar, e aí falando do cristão, eu acho que é natural a aparição de mulheres de Deus para a área também. Eu acho que se torna natural. Eu acho que a gente precisa de um despertar da igreja se posicionar. Se posicionar tanto para eleger pessoas preparadas, realmente com o coração convertido, e se preparar para levantar pessoas de Deus, né? Homens, mulheres de Deus. Aí eu fico pensando, você imagina uma Câmara de Vereadores, 50-50, tem 10, 11, todos ali realmente um coração convertido de princípios, um prefeito ou uma prefeita de princípio. Volta Redonda seria muito melhor. Indiscutível. E é muito legal a gente falar também, na Câmara, você vê que a sociedade civil agora é representada por aqueles que estão indo no debate, estão querendo ver alguma reunião pública. Volta Redonda é conservadora. Sim. Volta Redonda é conservadora. Agora, a gente precisa de levar isso adiante para a tribuna, para onde estão os vereadores legislando. Mas é conservadora, Volta Redonda é tão conservadora. Eu acho que Volta Redonda é tão conservadora que teve vereador com posicionamento diferente votando a favor de pauta conservadora, vinculada a partido completamente contrário a essas pautas, por conta da consciência de que Volta Redonda é uma cidade que é conservadora. Eu acho porque é o que a população iria gostar. Porque é o que a população iria gostar. Então, assim, foi unanimidade, mesmo tendo políticos ligados a partidos que são totalmente contra a bandeira. Né? Então, eu acho... O Brasil é assim, né? Isso, tanto é que o que eu tava falando sobre a parte do programa político, como é? Que você falou que assistia? Propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral, todo mundo usa pauta para angariar pessoas, para atrair eleitores, né? Então, o Brasil é um país do bem, assim. A população brasileira é uma população boa, de princípios, mas que não sabe exatamente os seus direitos como cidadão, né? Não tem ideia do que eu posso fazer, até onde eu posso ir. E eu acho que esse medo das mulheres falar, eu acho que é isso. Elas não se pronunciam por medo de falar bobeira, né? E acho que a gente precisa... porque se a gente imaginar, só pra gente exemplificar, quantas vezes você tá numa conversa, em um debate teológico às vezes até tem mais, mas em um debate político e as mulheres se manifestam. Se você tá sentado, na grande maioria das vezes são homens que têm opinião. Em algo mais formal, você diz. Não, no meio de amigos e tal. Não, eu acho que não é falta de opinião. É medo de falar bobagem. Eu acho que é isso. Porque opinião todo mundo tem. Todo mundo tem uma opinião.
mas nem todo mundo tem a coragem de expor o que pensa. E eu acho que você não tem que ter medo. Se é uma opinião, é uma opinião. E a minha mulher não tem, não. Não, a Priscila não tem, não. Então tem aquele monte de homem aqui. Ela tá aqui, eu falo, cara, vai lá conversar com as meninas. A pastora não tem, não. Então eu acho, e é muito legal isso, porque isso, todo mundo sabe quem ela é. Entendeu? Eu também acho isso muito legal. Ela é forte. Sim, não, ela é uma exceção. E Mas eu acho que ela nos inspira. Mas isso vem da casa, a liberdade. A gente cerceia nossos filhos em muitas coisas, não deixa os caras pensar. E às vezes nessa fase de criança, que é a hora que eles falam bobeira mesmo, você fala, nossa, só fala boba. Cara, você vai silenciando as pessoas e na hora de expor a ideia em público, a pessoa vai falar, cara, não vou falar. Vou falar uma bobagem. Entendeu? Então ensino. O ensino é tudo ensino. É igual na igreja, é uma luta. As pessoas chegam e falam, cara, você é filho de Deus, você tem direito, repete, sou filho de Deus. Porque tem que entrar na cabeça, você é herdeiro. Então, herdeiro de quê? Então, agora você vai ter que saber de que você é herdeiro, porque você herda alguma coisa, tá aqui na Bíblia. Então, falta isso, ensino. Dentro de casa, ensino. Eu fico ensinando meu filho, cara, você vai entrar numa escola tem muitas pessoas, tem professores de todo tipo, com todo tipo de visão, e quando falarem algo que você achar que não é certo, levanta a tua mão e fala, não acho isso. Porque você tá ali num ambiente corporativo. Ele tá ensinando, mas ele tem que te ouvir. Então é ensinar as pessoas a expor ideia. Então ele fala muita coisa engraçada nessa idade? Fala um monte de coisa nada a ver. Vocês viram o Davi como é que ele viaja. Mas eu estou formando um homem... Sim. Pra se posicionar. Exatamente. Voltando, emendando o que o pastor falou e um pouco do que a gente conversou antes, por exemplo, sobre o ambiente universitário, é cultural a defesa dos princípios que são contrários aos nossos, ao ponto de te sufocar e você ficar com medo de falar. Você fica com medo de falar porque foi estrutural, foi uma cultura, foi implementada aos poucos, com o tempo, ideologias contrárias ao que defendemos, ao ponto de que quando você vai se manifestar, você se retrai, fica com medo e é ensino. Eu acho que entra na questão de falar bobeira também, porque você, por exemplo, Daniel, aqueles homens que foram colocados em alta estima ali na corte babilônica, eles eram possuidores, detentores de um conhecimento maior do que todos ali. Então eles eram poucos, mas a expressividade deles no conhecimento, na sabedoria, ela disparava em relação aos seus rivais, seus inimigos. Então eu acho que a gente tem o desafio também de ser mais preparado. Porque se a gente está falando de ser minoria, se você é minoria, você tem que se garantir sendo pouco. Então eu acho que é um gap que a gente precisa de perceber também. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, pegando esse contexto bíblico, eles foram achados mais detentores de conhecimento do que toda a corte, do que os sábios antigos da Babilônia, nos conhecimentos deles mesmos. Então, assim, encontrado homens com tanto conhecimento. Isso é muito, muito louco, né? Só pra pegar o gancho do que você falou dessa questão do que sente na universidade, eu passei por um episódio, vou contar rapidinho, que a gente tá acabando aqui, mas eu passei por esse episódio na primeira aula do meu segundo semestre. Então, assim, eu era bem novinha, eu tinha 18 anos, e a professora perguntou, tem alguma mulher aqui que é contra... Pera, deixa eu ver se eu vou falar certo. É contra a legalização do aborto? É isso mesmo. Tem alguma mulher aqui que é contra a legalização do aborto? Eu pensei comigo assim, caraca, só tem eu! Assim, uma professora já instruída com adolescente, 18 anos... Não, e assim, eu sabia que tinha gente que se dizia crente na sala, mas eu sabia que mais ninguém ia levantar a mão. Levantei a mão, senti só o olhar, tava na frente, senti só aquele olhar pesado nas minhas costas. Falei, ai, Jesus, é agora que a sala inteira vai me odiar. Mas, fazer o quê? Eu não posso me omitir. Essa é a mente que tem. E aí ela pediu pra eu falar, por que você é contra? Falei e comecei falando. O primeiro ponto que eu sou contra é pela minha fé. A fé me molda em tudo que eu sou. Então, se pra Bíblia é pecado, eu sou contra. E depois eu fundamentei outras questões que eu acredito também em relação a essa questão de saúde pública. Mas fundamentei primeiramente na minha fé, sim. E o melhor foi que a professora ficou tão chocada que ela falou assim, vou te falar, eu não concordo com os outros pontos, mas você tem o direito de fundamentar pela sua fé. Se é importante pra você, você tem esse direito. A sala inteira não falou nada. Não falou nada. Eu sou uma pessoa meio dura também. As pessoas não iam falar. Mas, assim, não falaram nada porque eu me posicionei. Não ofendi ninguém. Só deixei claro ali a minha posição. Todo mundo sabia, a partir dali, qual era o meu posicionamento. Mas, assim, não é fácil.
Não é fácil. Temi na hora, falei, caraca, não queria que isso tivesse acontecido. Pensei isso. Mas se é chamado pra esse momento, a gente tem que se posicionar. Senão a gente tá entrando naquilo que a gente falou desde o início, na omissão. Que também é uma escolha nossa. E que a gente não pode ter. Bom, a gente tem que encerrar. O tempo passou voando. Passou muito rápido. Mas a gente quer agradecer vocês por estarem aqui. Eu queria pedir pro Kaique e o pastor deixarem uma palavra, mas eu queria te direcionar algo, fazer uma pergunta direcionada. A gente tá vendo os dilemas, né? Estamos falando sobre o posicionamento. O que você vê aí, curto e médio prazo? Como a igreja, como os cristãos podem se posicionar dentro da sua comunidade, dentro dos seus pequenos grupos, dentro das suas áreas de influência? Como que você vê? Provavelmente já parou para pensar isso como conselheiro, como crente, membro de uma comunidade. O que você acha que pode ser feito para a gente ver essa mudança em curto prazo, em médio prazo, e a gente colher fruto aí para as próximas gerações? Eu acho que isso tudo aí é um resumo de tudo que foi falado aqui hoje, né? Eu acho que o principal é se posicionar. Se você tem uma vocação para essa área, se você tem convicção de que Deus te chamou para essa área, se posiciona para essa área, se posiciona. E traz também a reflexão dos irmãos, né? De quem está próximo de você, da sua comunidade, a entender a importância do voto, a entender a importância de analisar em quem você vai votar. Não votar porque o candidato se diz o candidato da família, ou porque o candidato se diz o candidato conservador, mas votar pela integridade do candidato, pelo que ele quer fazer de fato, pelo que ele tem de proposta de fato, pela história dele, pelo posicionamento dele. Porque se você, como cristão, tem o entendimento de que você é vocacionado para essa área, Deus te chamou para essa área, para você atuar nessa área, irmão, vai trabalhar e se posiciona. Tem muita maneira de trabalhar. Por mais que toda a estrutura de governo te ingesse, você tem que ser uma voz ativa. Você tem que trabalhar, você tem que se posicionar, que seja no Conselho de Juventude ainda engessado, se posiciona no Conselho de Juventude. Que seja lá na Câmara cobrando os vereadores, se posicione cobrando os vereadores. Se posicione lutando contra tudo que tem acontecido na cidade, que é contra os seus princípios. Eu acho que é fundamental. Porque a partir do momento que você se posiciona nesse sentido, se posiciona dessa maneira, você tem uma história. A pessoa vai olhar e falar, realmente, ele tem uma integridade, ele tá lutando por aquilo. Ainda mais que não é remunerado. Quando é vereador, aí passa pra questão remunerada, aí tem N questões que entram que também comentamos aqui. Então a pessoa vai ver que você realmente está lutando por algo. Tem um interesse genuíno, né? Um interesse genuíno, que você realmente quer tornar a sua sociedade melhor, que você quer fazer com excelência. Como você foi convidado, como você é um cristão, tem que fazer com excelência. Tem que dar o seu melhor, tem que ser íntegro. Então eu acho que é isso, né? O recado é para a juventude, principalmente. Eu acho que a juventude tem que se posicionar e tá na hora do despertar da juventude cristã, tá na hora realmente dos homens e mulheres de Deus se levantarem como opção, né? Se levantarem como opção. Pastor, uma palavra aí para eu acho que o melhor contexto, melhor palavra para tudo isso que a gente falou é: conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas precisam ser libertas dos traumas. A gente, como líder, precisa ser intencional e ajudar as pessoas a se encontrarem na sociedade, descobrir as pessoas vocacionadas, né, e ativar a liderança delas. Eu amo fazer isso, ativar a liderança das pessoas e também gerar um caráter de Cristo, porque tem muita gente líder e movida por valores que são heranças familiares e que lá dentro é exatamente o que eles precisam para te tornar mais um. Então, quando nós somos convictos nas verdades de Cristo, a gente não... Você está disposto a ser rejeitado, né? É que você estava contando a sua história, você falou assim: eu não ofendi ninguém. Ofendeu. A integridade ofende. O contrário não, né? Quando a gente está fazendo coisa errada, a gente não ofende, porque as pessoas falam, é problema dela. Mas a integridade ofende, né? Igual quando você fala, eu dou dízimo, a pessoa briga, fala, mas o dinheiro é seu. Né? O dinheiro é seu porque você está brigando comigo, né? Então, a integridade ofende. Quando você fala algo que não é um valor seu, mas é um valor do Deus que você serve, não tem como não atingir quem está do lado. É fato. E a gente precisa criar pessoas corajosas, porque só é corajoso quem conhece quem é. Então falta conhecimento. Muito bom. É isso, muito obrigada. Durmam com esse barulho, se preparem. Que estudem os candidatos para votar conscientemente. Isso aí.
Votar no dia 6 de outubro com consciência, escolhendo muito bem. Então tem aí um tempo pra você escolher, pra você pesquisar e votar direito. Eu sei que às vezes a gente deve favor para algumas pessoas, mas isso não é motivo de você colocar ela como governo da sua vida, da sua cidade. Avalie, porque às vezes ela vai entrar lá e ela vai ser um cordeiro na cova dos leões. Não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir estabelecer pauta nenhuma. Coloque pessoas prontas. Prontas. Gente, a gente fica por aqui. Prazer receber o pastor novamente. Kaique, que você volte também mais vezes. E a gente vai ficar aqui com um bolinho da Moinho Fouet, né? É isso. Valeu, até o Tchau, próximo. tchau.